Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos ao Terra Viva Entrevista. Mais uma temporada, hein, Flá? O programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre fatos que estão inseridos no universo agropecuário, seja dentro ou fora da porteira, né? Exatamente, Pedro. É muito bom, né, estarmos mais um ano aqui trazendo mais informações e, claro, recebendo convidados de altíssimo nível, com análises e destaques que interferem no nosso dia a dia, né? Com certeza. Flá, para a gente começar então nessa nova temporada do Terra Viva Entrevista, inédito em 2025, a gente conversa agora com o Felipe Serigati, que é pesquisador da FGV Agro. Meu amigo, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Bom, Flávia, Pedro, eu que agradeço o convite, é muito bom, é um privilégio estar aqui com vocês. A gente que agradece muito a sua presença aqui hoje. E começamos falando, né, que a inflação e os juros elevados têm sido temas recorrentes para o setor. Como que o senhor vê aí os impactos, né, dessas questões para os produtores rurais, especialmente em relação ao cenário atual de altas taxas de juros e inflação, né? Quais são as estratégias aí que os produtores devem adotar para enfrentar esses desafios? Perfeito, então vamos primeiro olhar para as causas, né? De fato, então, ao longo de 2025, essa não é uma incerteza. A gente vai passar o ano operando com taxas de juros em patamares bem elevados. Qual que é a origem disso, né? Então, na hora que começa o atual terceiro mandato do Lula, ele tem ali a PEC da transição, que é uma enorme expansão fiscal. Tá? Então, o governo começa com a maior expansão fiscal desde 2010, exceto o período da pandemia. Mas a pandemia era um choque exógeno, era um choque temporário, fazia sentido. Toda essa expansão fiscal, esse dinheiro vai parar na economia. Isso aquece demanda, aqueceu a demanda, isso acabou virando inflação. Como é que a gente faz para segurar a inflação? Justamente tem que subir a taxa de juros. Tem alguns outros fatores que a gente pode conversar mais adiante que reforçar essa dinâmica, mas o fato é, nós temos um mercado interno que está operando de maneira excessivamente aquecida. Com isso, o Banco Central vai ter que manter a taxa de juros mais elevada por um tempo mais razoável, leia-se, no mínimo, ao longo de todo o ano de 2025. Para o nosso setor, isso significa, então, financiamento mais caro, mas não é exclusivamente para o nosso setor, para a economia como um todo. Então, toda aquela parte de investimento, renovação de máquinas e equipamentos, de fato, fica mais complicado para o setor. Então, imagina alguém que precisa ali renovar o seu maquinário. Vou fechar um contrato agora com essa taxa de juros nesse momento, justamente que está operando quase no pico, um maquinário que vai levar 5, 10 anos a ser pago, realmente uma situação desconfortável. Não é por acaso que a gente tem a expectativa que essa parte de inovação, essa parte de investimento em máquina e equipamentos vai ficar um pouquinho mais frio esse ano. Esse ano não vai ser o ano que o pessoal vai tomar mais risco para conseguir realizar esses investimentos. Estratégia para o produtor, aí cada setor tem uma história particular para contar. Tem setores que estão operando com uma relação de troca mais confortável, tem setores que estão já operando numa situação mais estreita. Então, vai depender da estratégia de cada produtor e de cada setor. Um ponto interessante que o senhor colocou aqui, professor, em relação ao Banco Central. Começamos 2025 com o novo presidente, né? Estamos aí com o Galípolo. Como é que o setor caminha? Existe mesmo aquela questão da autonomia? Como é que a gente vê essa nova direção, esse novo comando do Banco Central, principalmente para a nossa economia, num momento um pouco mais delicado, podemos dizer assim? Então, vamos lá. Acho que a incerteza dentro do mercado a respeito de como seria uma gestão do Gabriel Galípolo, essa incerteza reduziu, tá? Em outras palavras, o peso da instituição é grande. Então, o Galípolo, ele tinha um conjunto de discursos antes de entrar na instituição, de entrar no Banco Central, foi escolhido pelo presidente Lula, justamente por causa, acho que, desse discurso, um discurso que não era, vamos dizer assim, tão comprometido em manter a inflação dentro do sistema de metas, dentro ali do centro da meta, e foi por isso que ele foi colocado lá. No entanto, na hora que ele entra na instituição, que sente o peso daquelas palavras, me parece que ele tem tido um comportamento muito mais convergente com a diretoria anterior. E não apenas isso. Se eu puder forçar um pouco a memória aqui do nosso público, teve uma reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária, em 2024, que teve um racha. Ou seja, 4 membros do Copom votaram por uma redução mais forte dos juros, e eram os 4 novos membros indicados pelo Lula, e 4 membros justamente o oposto. Não, vamos fazer uma redução mais cautelosa.
4-4, o voto de Minerva foi justamente do presidente na ocasião, Roberto Campos Neto. Só que essa decisão, esse racha, essa divisão saiu muito mal no mercado. O mercado olhou, opa, veja, os 4 atuais indicados não foram tão rigorosos. Só que esses 4 anteriores, uma hora eles vão embora. Será que a gente vai ter um Banco Central, então, menos comprometido com o regime de meta de inflação? Dado toda aquela aversão que teve no mercado, as decisões do Banco Central a partir daquela reunião foram sempre com unanimidade. Então, me parece que, por mais que possa ter alguma incerteza a respeito de como é que vai ser a gestão do Galípolo, essa incerteza é bem menor, porque, vamos lá, acho que ele já aprendeu a lição nisso anteriormente, e nas reuniões seguintes ele seguiu bem a linha da gestão anterior. Excelente. Em relação à previsão de um crescimento de quase 7,5% na produção agropecuária para 2024, é uma notícia muito positiva, né, para o setor. Quais são os fatores aí que você acredita que estão impulsionando esse crescimento, especialmente considerando a recente safra recorde e a valorização do dólar? Então, verdade, né? Então, a projeção do crescimento ali do PIB, do agronegócio, esse ano, ela é bem mais positiva, tá? Mas não podemos esquecer, PIB é volume de produção, né? Mais rigorosamente, valor adicionado. Isso vai ser bom para todo mundo? Eu acho que não. Acho que nem todas as cadeias dentro do universo agro vão estar satisfeitas com esse número. Mas, de fato, olhando para o agregado para a economia brasileira, 2025, o universo agro vai dar uma contribuição maior do que deu em 2024. Quais são as raízes disso? Então, em primeiro lugar, essa taxa de crescimento chama a atenção, né? A magnitude dela é maior, em primeiro lugar, porque a base de comparação é mais estreita. Em 2024, provavelmente, o PIB das agropecuárias registrou contração. Então, você tem uma base mais estreita, mas não é apenas isso. Então, vamos começar a contar a história ali dessa safra recorde. Mas espera lá, né? Isso aqui é um ponto importante. A gente tem falado bastante em safra recorde. Safra recorde de quê? Não é de café, não é de cana, não é de laranja, é a safra recorde de grãos. Então, não é que todas as grandes cadeias do universo agro brasileiro vão operar em níveis recordes em 2025. Não. É justamente a safra de grãos, mas a safra de grãos é super importante e aí gera justamente essa manchete. Vamos lá, como é que a gente começa essa história? Então, a gente inicia a nossa safra 24-25 com a atmosfera operando sob os efeitos da laninha. O que acontece aqui no hemisfério sul, laninha? Atrasa as chuvas, né, do final do inverno e início da primavera. E, de fato, as chuvas começaram com atraso. Mas depois veio um bom volume de chuvas. Então, a safra de verão começou com atraso, mas o pessoal conseguiu realizar o plantio. Inclusive, ao longo do mês de janeiro, teve até em algumas regiões um volume de chuva excessivo, que começou a preocupar, né, a colheita. Será que não vai atrasar a colheita? Qual que é a preocupação se atrasar a colheita? É que você acaba estreitando a janela da segunda safra, nossa safra de milho, tá? Mas ainda assim, apesar de uma ou outra turbulência, as projeções da Conab e do próprio USDA é de uma safra recorde de grãos. Então, para grãos, safra recorde, boas notícias. Vamos pegar café. Como é que está a turma do café? Então, nós temos os números da Conab, por exemplo, uma safra de café de quase 52 milhões de toneladas. Então, não é uma safra recorde. E mais do que isso, o café já teve um ano difícil lá em 2024, em termos de volume de produção, porque quebrou a safra do Sudeste Asiático, a safra brasileira não foi tão grande assim, 54 milhões de toneladas, a florada do café no segundo semestre também não foi tão boa, foi prejudicada por seca e por temperaturas acima da média, então a safra de café desse ano, a expectativa não é tão forte assim. Em outras palavras, em termos de preço, deve ter uma sustentação mais forte no mercado internacional. Quando a gente converte isso para reais, tem que passar pela taxa de câmbio mais alto, a receita em reais talvez seja interessante. Então, veja que não seja uma safra recorde, em termos de receita para o setor, temos ali um caso interessante. Depois, cana, o que nós nos aguarda do lado da cana? Assim como outras culturas permanentes ou semi-permanentes aqui do estado de São Paulo, sofreu com seca, sofreu com as queimadas, então os canaviais, vamos lá, não vão operar no máximo do seu potencial. E ainda assim, você tem preços atraentes em termos do açúcar, então a gente deve ter lá uma safra até que razoável, mas mais açucareira, menos alcooleira, então o etanol não deve ter a grande preferência. Olhando para suco de laranja, nossa safra de laranja também foi prejudicada, os pomares aqui em São Paulo sofreram com seca, sofreram com queimadas, e o Brasil é grande, de longe, produtor de laranja, os pomares da Flórida estão num tamanho absurdamente menor, o mundo depende da laranja brasileira. Temperatura acima da média, laranja menor, produzindo menos suco, aquela mesma caixa de laranja agora produz uma quantidade de suco menor. Resultado disso, o preço do suco de laranja no mercado internacional subiu, sobe aqui também. Por fim,
proteína animal, que talvez seja o aspecto, acho que mais interessante. Carne bovina, que chamou muito a atenção do público em geral, porque a gente viu uma elevação do preço da carne bovina, notadamente no quarto trimestre do ano passado. E aí fica a expectativa, será que o churrasco vai estar mais barato em 25? Provavelmente não. Bons para um, ruim para outros. O que a gente tem? Demanda por carne bovina brasileira está muito aquecida. No mercado interno, no setor externo. Por que está aquecido no mercado interno? A gente fez uma política fiscal super expansionista, isso aumentou a renda interna e, gostando ou não, a preferência do brasileiro é por carne bovina. O brasileiro gosta do bifão. Então, é a principal proteína que o brasileiro gosta de consumir. Tendo renda, vai consumir o bife. Simples assim. Tem renda, demanda aquecida pelo bifão. E no setor externo? Você tem a demanda por carne bovina no setor externo, no entanto, outros fornecedores estão passando por problemas. Estados Unidos no menor rebanho desde 1970, a Austrália recompondo o seu rebanho, a Argentina voltando somente agora ao mercado, o mundo fala, precisamos de carne bovina, quem tem com grande escala? Praticamente só o Brasil levanta a mão e fala, vem para cá, consigo te atender, encosta o seu container aqui, o seu barquinho, você vai encher o container, só temos que negociar o preço. Boa notícia. Só que isso fez com que os preços da pecuária operassem em patamares mais elevados. Então, a gente viu uma elevação da arroba do boi gordo, puxou o preço do bezerro, bezerro ficou mais valorizado. Bezerro mais valorizado, meio que a gente está antecipando uma reversão do ciclo pecuário. Então, uma fração daquelas fêmeas que poderiam ir para o abate, não vai ir. Vai justamente para onde? Vai ser retida justamente para a produção de bezerros, para emprenhar. Resultado disso, 2025... a gente produziu, de acordo com a Conab, quase que 11 milhões de toneladas de carne, né, bovina, peso total de carcaça, deve encolher uns 5% esse ano. Ou seja, olha, se a demanda estiver aquecida, a oferta menor, esse preço deverá permanecer pressionado. Resumindo tudo isso daqui, em termos de volume, sim, devemos ter um recorde. Em termos de margem para o produtor, eu tenho algumas dúvidas. Talvez café fique confortável, alguns questionamentos no lugar da cana, sucos de laranja pode ter uma situação confortável dependendo da disponibilidade de produto. Grãos, espera lá, a gente está operando com laninha, ao longo do ano, na virada do primeiro e segundo semestre, a atmosfera deve operar em clima neutro, é difícil apostar contra a safra do hemisfério norte em clima neutro. Então, a gente deve ter safra cheia no hemisfério norte. Peraí, safra boa, safra recorde no Brasil. Safra cheia no hemisfério norte, o preço deve operar em patamares mais baixos em dólares. O quanto que o dólar mais elevado vai conseguir compensar isso? Ponto de interrogação. Em termos de volume, safra vai ser interessante. Em termos de margem, em termos de receita, temos que ver como é que a coisa vai evoluir. Exatamente. Tendências importantíssimas, né, para 2025. Exatamente. É porque a gente vai começar o ano olhando toda essa questão, né? Um ano com muitos questionamentos e com uma revisão importante, porque este briefing do passado mostra o que vai ser agora, esse presente, porque o futuro realmente vai depender do que a gente conseguir colher agora. Mas, enquanto isso não acontece, vamos então para um primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, trazendo outras informações. Você viu, né, que a gente começou essa temporada com todas as informações para você aí de casa entender quantas anda o nosso agronegócio. Rapidinho, a gente já volta, continue com a gente. Estamos de volta com o nosso Terra Viva Entrevista. Hoje temos o prazer de receber aqui o Felipe Serigati, que é pesquisador da FGV Agro. Felipe, começo te perguntando então nesse bloco, né, sobre a relação comercial entre o Brasil e a União Europeia, que tem gerado muita discussão, né, especialmente com o acordo Mercosul e União Europeia. Na sua avaliação, como que esse acordo pode impactar as exportações do Brasil e o setor agropecuário, né, em termos de confiança na qualidade dos nossos produtos? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que esse é o principal impacto mesmo, tá? Então, nos termos que foi celebrado o acordo, em termos de volume exportado adicional para a União Europeia, não é grande coisa, não. Não vai fazer grande diferença no agregado, em termos do volume que o universo agro brasileiro já exporta, tá? Mas você tem um efeito de sinalização importante. Então, imagina um comprador no Oriente Médio, do leste asiático. Puxa vida, a gente quer saber, será que essa carne de frango do Brasil tem qualidade?
Óbvio que a gente vai dizer, tem qualidade, veja que o mundo está passando por um problema de gripe aviária e o Brasil é praticamente o único grande fornecedor com escala que não teve problemas relevantes de gripe aviária em grandes comerciais, mas isso é o discurso do Brasil. Esse potencial comprador pode falar, não, mas eu quero uma outra evidência. A gente pode colocar agora, olha, até mesmo o mercado europeu, que é extremamente rigoroso. Rigoroso no sentido que chega a ser até mesmo um protecionista para acessar seu mercado interno. Sabia que ele aceita a nossa carne de frango? Então fique tranquilo, você comprador, se aquele comprador que é super rigoroso está aceitando, o produto tem qualidade. Então você tem um efeito de sinalização que é importante, mesmo que esse embarque não vá diretamente para a União Europeia. Ainda assim, diversos termos desse acordo precisam ser aprovados nos parlamentos regionais, mas o fato é, avançamos um passo importante ano passado, vamos ver como é que se desdobra ao longo do ano de 2025. Agora, professor, por falar em ano de 2025, começamos aí com Trump 2, né? Obviamente, desde o primeiro momento a gente já percebeu canetadas, decretos, né, falas polêmicas, é uma mudança no cenário geopolítico muito interessante. E o que desperta interesse também é ver que no Trump 2 existe uma certa flexibilização quando a gente fala sobre China. Mas, ao mesmo tempo, a gente acompanha o que antes para a gente era algo que era um pouco improvável, que era um protecionismo em relação ao Brasil. O Brasil que teve uma boa participação na balança comercial, os Estados Unidos teve uma boa fatia, né, das compras externas deles, comprando nossos produtos, o agronegócio com 37% de crescimento só o ano passado. E agora a gente vê uma certa mudança de tom, né? A gente via o inimigo China agora, um certo amizade, né? Não sei se o Trump está um pouco pendendo para o TikTok, né? Vai saber. Mas como é que a gente pode analisar essa cena? Porque é muito curiosa, é de fato algo que a gente desperta o interesse. Por que esse protecionismo nessa forma, essa mudança de tom? Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, o Trump foi eleito num mandato inquestionável pela sociedade norte-americana, com a seguinte mensagem: olha, a gente precisa voltar a ser líderes em alguns segmentos, entre eles a indústria norte-americana. Então você tem lá um projeto de nós temos que revitalizar a nossa indústria. Quem que é o nosso grande concorrente? Eles olham para o mapa mundi, é justamente a China. Como é que a gente pode se proteger da China? E aí a abordagem do Trump é muito mais explícita. Enquanto a União Europeia tenta maquiar isso com questões ambientais, por exemplo, Trump não. Aqui é tarifa, o que até facilita a nossa vida, fica mais fácil de fazer a conta, quanto você tem que aumentar de produtividade para ficar competitivo, para conseguir acessar aquele mercado. Mas por que esse protecionismo? Justamente para tentar fazer com que a economia norte-americana tenha um protagonismo que um dia ela já teve. Isso, naturalmente, na visão do Donald Trump e dos seus apoiadores. Maravilha. Relação Estados Unidos e China. E aí nós temos um enorme ponto de interrogação. Se a gente for utilizar como referência o que foi o primeiro mandato do Trump, pode surgir boas oportunidades para o Brasil, como aconteceu no primeiro mandato do Trump. O Trump aplicou barreiras comerciais contra produtos chineses, a China retaliou de que forma? Pegando justamente produtos agropecuários, ou seja, aqueles produtos associados a um grupo que era a base eleitoral do Donald Trump, o agro norte-americano. Então a China falou, peraí, eu vou bater justamente, a gente vai doer em você, Trump, fica tranquilo. Ok, mas a demanda por aqueles produtos na China existia. Como é que ela atendeu essa demanda? Aumentando as importações brasileiras. Então, para nós foi favorável. Isso deve se repetir no segundo mandato? Nós não sabemos. É um cenário possível, sem dúvida alguma. Mas também facilmente é possível construir um outro cenário. Qual que é o estilo do Trump de fazer a negociação? Ele, antes de sentar na mesa, vai te apertar pra caramba, vai colocar condições irreais para serem negociadas, para na hora que você sentar na mesa para negociar, ele vai ficar num ponto médio que provavelmente era o ponto que ele queria desde o início. Então, ele pode chegar para a China e dizer, olha, eu vou aumentar em 60% as barreiras comerciais dos seus produtos, no final das contas, na hora que aumentar 10%, todo mundo fica feliz. E, nessa mesa de negociação, nós não podemos descartar esse cenário. De repente, a China fala, olha, como contrapartida, você aceita bens industriais e manufaturas minhas? Eu vou ampliar as compras de produtos agropecuários de vocês, Estados Unidos. Esse cenário é possível? É possível. Qual desses dois cenários vão prevalecer? Só vamos saber ao longo do ano 2025. Mas eu não tomaria logo de cara, olha, deve acontecer nesse segundo mandato
o que aconteceu no primeiro mandato do Trump. É possível? Super possível. É garantido? Acho melhor não. Acho melhor operar com cautela. E como que o agro brasileiro pode se posicionar para aproveitar melhor, né, as oportunidades no mercado internacional neste ano? Então vamos lá. E aí vai depender de um esforço. Tentar sempre abrir novos mercados, dos mercados já abertos, diversificar sua pauta de produtos, como o universo agro brasileiro tem feito. Tá? A gente vai operar agora no mundo com um ambiente muito mais protecionista, ou seja, o comércio internacional deverá fluir de maneira mais custosa, de maneira mais ruidosa. Aliás, por que a gente celebrou o acordo comercial União Europeia e Mercosul justamente no final do ano passado? Então, ambos os blocos, mas principalmente os europeus, olharam, gente, com o Trump, esse protecionismo vai aumentar. E vai ficar mais difícil para nós celebrarmos um acordo comercial num ambiente protecionista. Quer dizer, então imagina que o Trump adote alguma medida mais dura em termos de comércio que na Europeia. Na Europeia vai ter que elevar as tarifas retalhando os Estados Unidos. Como é que você vai elevar barreiras de um lado com um grande comprador e do outro lado fechar um acordo comercial? Mais do que isso, o que as lideranças europeias têm dito? Trump, vamos lá, nós não somos seu inimigo. Seu inimigo é a China. E você tentar levar barreiras tarifárias conosco só vai facilitar o mercado para acessar, os produtos chineses para acessarem o nosso mercado, que a gente vai ter que retaliar você. Trump, a regra tem que ser outra. Reduz a barreira comercial entre nós, para a gente se fortalecer, para conseguir competir com a China. Não sabemos se é isso que vai acontecer, mas a União Europeia correu para tentar celebrar esse acordo comercial com a Mercosul, apesar de todas as resistências internas. Olhando para o Brasil, é seguir justamente esse como exemplo. Fazer com acordos comerciais, tentar abrir novos mercados, tentar diversificar sua pauta de produtos. Só que, por um lado, deve ser mais difícil fazer isso num ambiente, num mundo mais protecionista. Por outro lado, provavelmente vai abrir brechas. Então, Estados Unidos, com essa postura ali mais protecionista, vai sofrer retaliações. Se for em produtos agropecuários, pode abrir oportunidades para o agro brasileiro. Bom, por falar nesse corre-corre internacional, aqui dentro tem muita gente também correndo e preocupada porque a inflação chegou, bateu na porta e não tem coisa pior no mundo para um político que uma inflação, porque isso é extremamente preocupante. Mas a inflação não está só no Brasil, ela já percorre, né, diversos continentes, é algo que a gente já vem sentindo, né? Nessa situação, como é que a gente pode examinar o atual cenário para o Brasil daqui para frente, né? Porque a gente vê diversas políticas que elas flertam com um tipo de intervencionismo, né? Como é que isso a gente pode olhar daqui para frente, neste ano 2025, para que a gente consiga ter a harmonia entre mercado, Planalto e Congresso? Então, vamos lá, né? Então, acho que 2025 é um ano que a gente está colhendo uma série de decisões realizadas nos 2 últimos anos, tá? Então, começou o governo Lula, vamos relembrar, o governo Lula não sai das urnas com uma ampla vantagem, na verdade, sai com uma margem bem estreita, inclusive com alguns questionamentos. Então, ele não sai com um capital político tão grande assim. Ele olha para o Congresso e fala, opa, esse Congresso aqui também não tem uma base aliada tão grande. Eu sou um governo minoritário, eu tenho que compor com uma base aqui, com um conjunto de partidos muito amplo. Veja, a gente ainda não tem o 8 de janeiro, tá? Qual que foi, então, a decisão do Palácio do Planalto? Gente, eu preciso de popularidade. Então, qual que foi a estratégia? O que deu certo nos 2 primeiros mandatos do Lula? Expansão fiscal. Vai gastando. Uma hora a arrecadação vem, mesmo se não vier na mesma intensidade, a gente tenta empurrar isso aqui com a barriga até 2026. E foi o que nós fizemos, a maior expansão fiscal desde 2010, exceto o período da pandemia. Só que a pandemia foi um choque transitório, foi um choque temporário. Ok, isso aqueceu o mercado interno. Ao aquecer o mercado interno, isso bateu na inflação. No momento que a gente conversa, eu sei que a grande preocupação, ou das manchetes, é a inflação de alimentos. Só que essa não é a grande preocupação do Banco Central. A inflação de alimentos é transitória. Tem ano que tem safra cheia, tem ano que tem safra ruim. Normal. Quantos a gente já não viu? Inflação do tomate, inflação do feijão. Por exemplo, em 2024, o preço do feijão caiu. De acordo com o IPCA do IBGE, o preço do feijão caiu. O próprio arroz, que o pessoal achou que ia explodir para a Casa do Chapéu, não explodiu o arroz. E, aliás, a gente está conversando aqui, a projeção da Conab é uma safra de 12 milhões de toneladas. Então, gente, é um choque transitório. Não é a inflação de alimentos que preocupa o Banco Central. O que preocupa o Banco Central? A inflação do setor de serviços. Então, vamos lá. O preço do tomate a gente já viu diminuir.
Feijão já viu que o preço diminuir. Escolinha das crianças. Alguém já viu a escolinha das crianças com o preço diminuindo? Jamais. Jamais. E o setor de serviços, o preço tem uma rigidez. Então, o Banco Central está olhando, gente, essa inflação de serviços aqui está acelerando. Isso aqui me preocupa. O que tem por trás da inflação de serviços? Qual que é o grande insumo de produção do setor de serviços? Somos nós, é mão de obra. Que nome a gente dá para o custo da mão de obra? Salários, remuneração. Ou seja, para você segurar a inflação de serviços, você vai ter que pegar um baldinho de água fria e jogar justamente no mercado de trabalho. Isso é extremamente impopular. Então, olha agora, de novo, 2025 é o ano da colheita. Ao invés de você ter feito a lição de casa nos 2 primeiros anos, que é a regrinha de bolso de qualquer ciclo eleitoral, 2 primeiros anos, faz cara feia, faz reforma, fala que vai apertar, que não tem medo da oposição, maravilha. E nos 2 anos seguintes, já próximo ciclo eleitoral, aí você flexibiliza. Aumenta gasto, fala que olha só como valeu a pena fazer as reformas, como a gente está colhendo aqui. Regra básica. Só que como o governo Lula inicia seu 3º mandato sem muita popularidade, ele teve que inverter isso. Só que, talvez, essa fatura do que ele plantou nos 2 primeiros anos não dê para empurrar até 2026. Talvez essa fatura chegue antes do ciclo eleitoral. Resultado disso, a gente vai passar 2026 com uma inflação operando em patamares mais elevados, por exemplo, acima do teto do regime de metas, o que é complicadíssimo, e, para tentar segurar isso, justamente o Banco Central operando com uma taxa de juros mais elevada. Só que, infelizmente, a história não termina aí, que o pessoal está olhando para a situação fiscal e está dizendo, essa conta não fecha, temos que fazer um ajuste fiscal. No final do ano passado, o pessoal guardando um anúncio do ministro da Fazenda, o ministro da Fazenda anuncia alguns cortes, mas ainda fala ali de abrir mão de receita no imposto de renda até R$5.000. O mercado fez a conta e falou, pô, isso aqui piora a situação, isso aqui não vai melhorar. Cara, esse governo não vai fechar as contas de forma alguma. Aumenta a aversão de risco, a gente viu o dólar explodindo e esse dólar vai bater na inflação também em 2025. Então, 2025, em termos de inflação, temos uma boa lição de casa ainda a ser feita. Não há quem aguente, né? Não há corda para... Não tem como. É muito gasto para um corte de arrecadação que teve recentemente, né? E, enfim, não aprenderam com muitos prefeitos, né? De começar a fazer obra no 4º mandato. Pois é. E essa situação, ela é complicada. Sem dúvida alguma, isso tem lá no governo Lula, mas é um problema da sociedade brasileira. A gente está com enorme dificuldade de cada grupo dizer, olha, a minha fatia tem que estar disposta a sofrer algum corte. Vamos ver como é que a coisa evolui agora em 2025. Exatamente, e a gente segue acompanhando tudo, né, Felipe? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer demais a sua participação aqui hoje no nosso Terra Viva Entrevista. Parabéns pelo seu trabalho e por explicar também tudo isso de forma tão didática aqui para o nosso telespectador, né, Pedro? Exatamente. Tivemos uma aula aqui com o professor Felipe Serigati, pesquisador da FGV Agro. Ele sempre lá está nas plataformas da FGV, contribuindo bastante, sempre aqui também no canal Terra Viva, trazendo para a gente não só informação, mas uma análise como poucos conseguem passar para a gente. Obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço o convite. Gente, é sempre um privilégio estar conversando com vocês e com a audiência e desejo um excelente 2025 para todo mundo. Obrigada, é o que a gente deseja para você também, viu? E nosso Terra Viva Entrevista vai ficando por aqui. Se você quer rever esse e outros programas e ficar por dentro das notícias do agro, é só procurar o canal Terra Viva no YouTube e também seguir nas redes sociais, né, Flá? Exatamente. A gente agradece muito a sua companhia e audiência e, claro, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.